Olá pessoal, então na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre circuitos misto, tá? Então aqui a gente tem um circuito misto, tá? Dá para você perceber que eu tenho aqui essas resistências em série, que está em paralela com essa e depois vai ficar em série com essa, tá? Então quando eu tenho um circuito misturado, tanto paralelo com série, a gente chama isso aí de circuito misto. Então uma característica que eu posso falar desse circuito misto é que eu vou ter uma corrente total que sai aqui dessa fonte. Então, um I total, né? E aí, toda vez que eu tiver um ramo, né, um nó, essa corrente ela vai se dividir, tá? Então, aqui eu vou ter um I1, I1, I2, tá? Bem, para poder começar a calcular esse circuito, né? Eu vou ver aqui o que está pedindo, né? Ele está pedindo a resistência equivalente, depois ele está pedindo aqui a corrente total do circuito, depois a corrente em cada ramo, né? Que no caso aí vai ser essa corrente I1 e essa corrente I2, tá? E depois ele está pedindo a queda de tensão em cada resistor. Então, esse é os itens que está sendo pedido nesse circuito. E aí, bem, para poder começar a calcular esse circuito, o que eu sugiro? Eu sugiro sempre começar pela ponta do circuito, tá? Então, se a gente olhar aqui pela ponta desse circuito, eu tenho aqui essas duas resistências em séries, né? Então, vou calcular aqui primeiro essas duas resistências em série, que vai ficar em paralelo com essa, e depois, em seguida, fica em série com essa outra aqui, tá? Então, vamos fazer isso passo a passo, né? Começando aqui com o item A, então, que é calcular a resistência equivalente. Então, calculando a resistência equivalente, eu vou chamar isso aqui de resistência equivalente 1. Então, isso aqui vai ser igual a esse resistor de 2.200 mais esse de 820, né? Porque eles estão em série. Então, a resistência equivalente 1, ela vai ser igual, vamos fazer aqui na calculadora, 2.200 mais 820, eu tenho aí 3.020 ohms, tá? Então, a minha resistência equivalente vai ser igual a 3.020 ohms. Então, se eu for redesenhar aqui esse circuito agora, né? Eu vou ter isso aqui, né? Eu vou ter essa resistência de 6K. Aí depois eu vou ter essa outra resistência aqui, ó, de 10K. E tenho agora essa resistência que a gente acabou de calcular aí, né, do circuito, de 3.020 ohms, tá? Então reparem agora, ó, que agora eu tenho essas duas resistências que estão em paralelo, tá? Então eu vou chamar isso aqui de resistência equivalente 2. Bem, eu vou calcular RA vezes RB dividido por RA mais RB, tá? Que é mais prático aí, mais simples. Então vai ser o quê? 10.000 vezes 3.020 dividido por 10.000 mais 3.020, tá? Então, pessoal, vou calcular aqui na calculadora, né? Eu tenho aqui 10.000, né? Vezes 3.020. Tudo isso dividido por 10.000 mais 3.020. Então, isso aqui ó, vai dar uma resistência equivalente de 2.320, tá? Vou arredondar aqui. Então, 2.000 320 ohms, tá? Então, o meu circuito agora, né, ele vai ficar o quê? Ó, ele vai ficar, continua aqui
a minha resistência de 6K, né? Agora, em série com essa resistência de 2320, tá? Então, a minha resistência equivalente total aqui, né? Ela vai ser o que, então? Vai ser esses 6.000, deixa eu só apagar aqui, mais esse 2.320. Então, a minha resistência equivalente total, então vai ser 6.000 mais 2.320, dá 8.320. Então, 8.320 ohms, tá? Então, essa aqui é o meu item A, a resposta do meu item A, tá? Então, essa aqui é a resistência equivalente. Pessoal, ó, basicamente, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, ó, que essa fonte de 20 volts, ele está enxergando toda essa resistência aqui, ó, que a gente calculou, como sendo uma resistência de 8.320 ohms, tá? Então, com isso eu consigo achar aqui a corrente total, tá? Eu tenho aqui a resistência, eu tenho aqui a tensão, então eu consigo achar aqui a corrente total. Então vamos lá, né? Para poder calcular a corrente total, pessoal, então nosso item B, a corrente total vai ser igual a tensão que eu tenho na fonte dividido pela minha resistência equivalente. Então, isso vai ser igual a 20 volts dividido pelo 8.320 ohms, tá? Então, vamos calcular isso daqui. Então, 20 dividido por 8.320, eu tenho uma corrente aí de 2,4 mA, tá? Então, 2,4 mA, tudo bem? Então, essa é a corrente total que está saindo aqui dessa fonte, tá? Aí, bem, no item C, eu tô querendo saber a corrente em cada ramo, tá? Então eu quero saber a corrente em 1, a corrente em I2 e assim por diante, tá? Então vamos lá, tá, pessoal? Vamos fazer isso por parte, então. Entendendo aí esse circuito, né? O que que eu tenho aqui, ó? Eu posso chamar isso aqui, ó, de ponto A, esse aqui de ponto C e esse aqui de ponto D, né? Então, o meu circuito ele tá assim. Para poder saber a corrente que passa aqui para esse resistor 1, é fácil, é a corrente que eu tenho aqui do I total. O I2 é aqui, ó, para essa corrente, para esse resistor aqui, ó, de 10K, e esse I1 é para essa corrente aqui, ó, que está passando com o resistor 2 mais o resistor 4, tá? Então, ó, o que eu posso fazer aqui, né? Eu preciso achar a queda de tensão que eu tenho aqui, ó, nesse ponto. Achando a queda de tensão que eu tenho nesse ponto, eu consigo achar I2, tá? E aí, com a somatória dessas duas resistências, eu consigo achar o I1, porque seria aí o equivalente. Então, vamos começar então
calculando aqui o I2, que vai ser mais fácil pra gente, tá? Então, eu posso redesenhar o circuito, né? Então, eu tenho aqui, ó, o resistor de 6K, tá? E aí, bem, como eu quero achar aqui a queda de tensão no ponto C e D, né? Eu sei que a resistência equivalente aqui, ó, é essa aqui que a gente calculou, tá? Ó, 2.320. Então, eu vou pôr aqui essa resistência, tá? Ó. Então, 2.320 ohms, né? E aí eu tenho aqui a minha tensão de entrada, né? Que é o 20 volts. Aí eu quero achar a tensão aqui, ó, no ponto CD, então VCD, tá? Para poder achar essa queda de tensão no ponto VCD, né? Eu considero aqui o I total, né? Então, aqui, como essa resistência é equivalente já desses 3 resistores, tá? Então, não considero a divisão de corrente, tá? Porque esse ponto aqui, ó, ele está enxergando isso aqui, ó, esses 3 resistores como sendo esse valor de resistor aqui, ó, de 2.320, tá? Então, vamos calcular aqui o VCD. Para poder calcular esse VCD, ele vai ser o que, ó? Vai ser essa corrente total vezes esse resistor de 2.320 ohms, tá? Então, o meu VCD, ele vai ser o que, ó? Vai ser essa corrente de 2,4 vezes 10 a menos 3 vezes 2.320. Então, meu VCD, ele vai ser igual a... Então, 2,4 expoente de menos 3 vezes 2.320. Então, a minha tensão aqui no ponto C e D, ela é igual a 5,57 volts. Então, 5,57 volts, tá? Então, eu sei que essa queda de tensão aqui, ó, nesse ponto, é de 5,57 volts, tá? Achando aqui essa queda de tensão, pessoal, o que que eu tenho aqui, ó? Esse resistor de 2.320 é como se fosse isso daqui, ó. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o resistor de 6K. Eu tenho aqui essa resistência de 10K. E eu tenho aqui, ó, considerando esses dois aqui já em série, tá? Essa resistência de 3.020 ohms, tá? Então, ó, olha só, pessoal. Eu sei que a queda de tensão aqui, ó, entre esse ponto e esse ponto aqui, ó, é essa tensão aqui, ó, de 5,57 volts, tá? Que vai ser também a mesma queda de tensão aqui, ó, que eu tenho para essa resistência equivalente, que é dessas duas aqui que estão em série, tá? Então, ó, sabendo que essa tensão é igual a essa, né? Eu tenho tensão, tenho resistência, tenho tensão e tenho a resistência, eu consigo achar aqui esse I2 e eu consigo achar aqui esse I1. Então, ó, vamos começar pelo I2. Então, I2 vai ser igual a tensão dividido pela resistência, tá?
Então, a tensão que eu tenho é de 5,57, dividido pela resistência de 10K. Então, isso vai dar uma corrente de 5,57 dividido por 10. Vamos colocar o parênteses aqui para não dar ruim, tá? Então, 10 expoente a terceira, tá? Então, 10 a terceira porque é 10K. Então, a corrente dá essa, tá? Ó, dá 5,57 vezes 10 a menos 4. Vou apertar aqui o Eng para poder me dar isso aqui em formato de engenharia, tá? Ó, então, dá 557 micro, ou então, ó, 0,557 mili, tá? Eu vou usar isso aqui que aí já fica tudo anotado em mili e fica mais fácil para poder fazer somatória depois. Então, 0,557 miliampere, tá? O I1, né? Então, o I1 é também a tensão dividido pela resistência. Então, a tensão que eu tenho é de 5,57 volts, dividido por 3.020, então 3.020 ohms. Então, isso aqui vai dar 5,57 dividido por 3.020 ohms. Então, isso aqui dá 1,84 miliampere. Então, pessoal, só para poder comprovar se a gente acertou ou não, né, com esses dois valores aqui, ó, de corrente, eu sei o que, ó? Eu sei que meu I total ele é igual a I1 mais I2, tá? Então, meu I total aqui, ó, para essa situação, vai ser o quê? Vai ser 0,557, né, miliampere, mais 1,84 miliampere. Então, se eu somar essa corrente com essa corrente, tem que dar a corrente total, tem que chegar próximo aqui desses 2,4 miliampere. Então, ó, somando, né, ponto 557 mais 1,84, isso aqui, ó, deu 2.000, deu 2,397 miliampere, tá? Pessoal, 2,379 miliampere, isso aqui é como se fosse os 2,4 miliampere, tudo bem? Então, bateu aqui a minha corrente até aí, esse momento aí dos cálculos aí, tá? Então, tá batendo aí os meus resultados. Então, pessoal, eu vou fazer o item D agora, né? Que é o último item aí do exercício. Onde eu vou calcular o valor da tensão aqui no resistor 1, o valor da tensão no resistor 2, o valor da tensão no resistor 3 e resistor 4, tá? Então, redesenhei aqui o circuito. Eu sei que aqui é a corrente total, né? Eu sei que aqui é meu I2. Eu sei que aqui é meu I1, né? E só deixando aqui os dados do exercício, né? Então, meu I total é 2,4 miliampere. O meu I1 é igual a 1,84 miliampere. E o meu I2 é igual a 0,557 miliampere, tá? Então, sabendo disso tudo, né, ó, eu sei que a corrente total é o que passa aqui no R1, a corrente I1 passa sobre o R2 e o R4,
desculpe, a corrente 1, né? E a corrente 2 passa aqui por R3. Então, eu sei que a tensão é igual ao valor da resistência vezes o valor da corrente, e aí fica bem simples aí de resolver, tá? Então, a tensão no resistor 1 vai ser o quê? Vai ser o I total vezes o resistor 1. Então, isso aqui vai ser igual a 2,4 vezes 10 a menos 3 vezes 6 vezes 10 a terceira, né? Posso cortar esse com esse. Então, 2,4 vezes 6, eu tenho aí uma tensão de 14,4 volts. A tensão no resistor 2 vai ser o que, ó? Vai ser o I1, né? Vezes o resistor 2. Então, meu I1 é 1,84 vezes 1,84 vezes 10 a menos 3, né? Então não posso esquecer disso. Então, a 10 a menos 3 vezes 2,2 vezes 10 a terceira. Então, corto esse com esse, né? E aí, o que que eu vou ter? 1,84 vezes 2,2. Então, a minha tensão aí é de 4,05 volts. A queda de tensão no resistor 3, né, vai ser o que, ó? Vai ser o I2 vezes a resistência 3. Então, I2 vezes R3. Então, meu I2 é 0,557 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a 10 a terceira. Então, posso cortar esse com esse, né? Então, ponto 557 vezes 10. Então, aqui dá 5,57 volts. E por fim, a tensão no resistor 4, ele vai ser o que, ó? Vai ser o valor de I1 vezes R4. Então, I1 é igual a 1,84 vezes 10 a menos 3 vezes 820. Então, vamos lá. 1,84 expoente de menos 3 vezes 820 ohms. Então, isso aqui deu 1,51 volts, tá? Arredondando. Então, pessoal, dá uma olhada, ó. A gente tinha calculado anteriormente a queda de tensão entre o ponto C e D aqui, né? Então, a queda de tensão aqui é de 5,57 volts. Então, 5,57 volts é a mesma queda de tensão aqui, ó, no resistor 3, bateu, tá? Depois, ó, se eu somar a queda de tensão desse cara com a queda de tensão desse cara, né? Então, se eu somar aqui VR2 mais VR4, tem que ser igual aqui a esse VCD também, tá? Então, se eu somar esse cara aqui, ó, com esse cara aqui, eu tenho que chegar no 5,57. Então, 4,05 mais 1,51, né? Deu 5,56, tá? Então, também tá ok, né? E aí, bem, somando esse 5,57 com esse aqui, ó, com essa queda de tensão, que é o 14,4, eu tenho que chegar nos 20 volts, tá? Então, vamos lá, ó.
14,4 mais os 5,57, né? Então, 14,4 mais 5,57 deu aí algo próximo de 20 volts, também tá ok, tá? Então, 19,97 volts, tá? Então, pessoal, esse é uma maneira, né, de como resolver circuitos mistos. Espero que eu tenha aí ajudado aí com esse tutorial aí, com essa aula. Dúvidas podem postar aí no canal do Teams, pode postar aí também no grupo de WhatsApp. E, enfim, qualquer dúvida aí pode estar tirando aí, através desses canais, tá? Um grande abraço aí e bons exercícios.